Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Quero deixar uma mensagem para meditação que se encontra aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 11, que diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que palavra, irmãos! Aqui, essa mensagem no livro de Apocalipse nos traz o juízo final, né? Então, todos comparecerão diante do trono do Senhor. Aqui diz que um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Aqui mostra a grandeza desse Deus que nos julgará. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Que os livros são esses, irmão? A própria palavra. A própria palavra, porque a Bíblia diz que os livros serão abertos e nós seremos julgados segundo as nossas obras. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. Quando Jesus enviou ali aqueles 70 discípulos ali, falou, vai fazer a obra, mandou de 2 em 2, e eles chegaram felizes, né? Nossa, Senhor, até os demônios nos submetem ao teu nome. Aí ele falou, não alegrei por causa dessas coisas, alegrei antes por causa que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, este livro da vida é onde o nosso nome tem que estar registrado. Precisamos lutar por para que o nosso nome esteja nesse livro, escrito nesse livro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada um de nós, irmãos, seremos julgados segundo a nossa obra. E deu o mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte, irmãos, é a morte carnal, porque o homem não foi feito para morrer. O pecado que fez o homem receber a condenação da morte. Então, a segunda morte é essa, de ser lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no escrito da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, nós precisamos correr atrás da nossa salvação enquanto é tempo. O Senhor me mostrou uma grande arca, uma grande mão, veio e fechou a porta. A porta da arca está se fechando, irmão. O tempo da graça, o Senhor me falou, fala para o povo. A porta da graça está se fechando, a porta da graça está se fechando, vai ser fechada, vai ser fechada. Avisa para o povo que vai ser fechada. Tem muita gente que está tomando de uma água suja, irmãos, contaminada. Não tem buscado uma água pura. Qual é a água pura? É essa palavra aqui, ó. O dia que chegarmos diante desse trono branco para sermos julgados, vamos ver se nós estamos dentro desses livros. É aí que nós veremos. Você deseja sua salvação? Corre atrás de santificar cada dia mais. Corre atrás de se limpar cada dia mais. Vamos ler aqui em Apocalipse 21, 22. No versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, nós estamos esperando a volta de Jesus, ainda que muitos a tenham por tardia, mas vamos aguardar essa volta de Jesus, irmãos, porque não vai ser brincadeira o juízo. Aqueles que o amarem de verdade, se você ama Jesus de verdade, limpe-se cada dia mais, purifique-se cada dia mais, porque esse dia virá como ladrão, uma hora que não esperamos. O Senhor me mostrou muita sujeira nas igrejas, e Ele limpando, tirando os dele e ajuntando e fazendo um ajuntamento para o ajuntamento final. Então, irmãos, quem tem sede de justiça, limpe-se cada dia mais, porque a hora vai chegando e a porta da graça se fechará. A graça é o quê? O favor merecido de Deus. O Senhor morreu para nos dar essa graça, para nos dar a vida. Então esse favor merecido de Deus vai cessar. Não vai ficar por todo o tempo, porque a geração tem cada dia mais se corrompido, cada dia mais está se depravando a humanidade. Então vai chegar um ponto que vai ficar impossível o Espírito Santo habitar. Não vai ter mais. A Bíblia diz que no fim dos tempos os jovens correrão de um lado para o outro, desmaiarão de pavor, terão horror, né, por procurar, vão ter sede e fome dessa palavra, mas não vão encontrar, porque o Espírito do Senhor já vai ter se retirado. Então, quando a palavra diz, aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se ainda, é onde vai cumprir, irmãos. Aí é o encerramento da porta da graça, porque a porta da graça, enquanto se chama hoje, corre atrás, santifica. Você está dentro dos livros? A Bíblia diz, vai olhar que nós acabamos de ler, vai olhar se nós estamos dentro dos livros, temos guardado todas as ordenanças de Jesus, a varoa tem usado o véu, temos lavado os pés uns dos outros, temos saudado uns aos outros com o ósculo santo. Nós temos que estar enquadrados, irmãos, e juntamente com a santificação. Se não for dessa maneira, não veremos o Senhor. Na hora que o Senhor abrir, e minhas ordenanças, vocês cumpriram. A santificação, vocês cumpriram, vocês se limparam cada dia mais. Então, há um despertar para nós, igreja. Deus não quer ninguém por violência ou por esforço. Ele quer aqueles que o amarem de coração. Ele disse que não é por violência nem por esforço. Então, se você ama Jesus e quer ser salvo, cada dia mais se conserte, antes que essa porta se feche. Gostaria de ler aqui no livro de Pedro, 2 Pedro. No capítulo 3 e no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor chama todos ao arrependimento. O Senhor chama todos ao conhecimento da verdade. Então vamos buscar enquanto é tempo, enquanto a porta da graça não se fecha. Que o Senhor Jesus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.